Bom, vamos começar a porção Pinhas, Finéas. Finéas esse que era filho de Elazar. Quem é que sabe o que é Elazar? Sim, só foi esse. Vai, pronto. Mas o nome em hebraico é Elazar. É porque eu me lembrei mais do nome. Eliezer. Eliezer para Elazar, hein? O nome é Elazar, mas no português está Eliezer, né? Pronto. Então, ele era filho de Eliezer. Alguém sabe quem era a mulher de Eliezer? A escritura diz. É o nome de Gareta. Está ligado. Não entendi nada. Era midianita. Igual de Moshe, porque a turma tinha raiva de Moshe. Ele casou com a cunhada de Moshe. Ou seja, ele era. Moisés era tio dele, de Eliezer, ou Elazar, né? E ele viu ali a filha de Itrô, de Jetro, uma das filhas de Itrô, que ele tinha 7, né? Segundo a escritura, disse: essa daí dava para mim. Midianita. Moshe se casou com uma Medianita. Isso é importante a gente saber para o que vai acontecer nessa porção. Porque Pinhas, Finéas, ele agiu como um pastor que defende as ovelhas. Já Moshe e Eliezer, eles ficaram submissos ao acontecimento. Eles não podiam falar nada. Quando você tem um pecado, que você cometeu um pecado, em tese, né? Entre aspas. Para você acusar alguém daquele pecado é meio difícil. Né? Porque a pessoa vai dizer, velho, logo tu é tão bonzinho para tu tá falando isso de mim. Tu é tão bonzinho para tá. Tu não faz também? Como é que Moshe e Eliezer poderiam condenar alguém que estava passando ali no meio da congregação com a mulher midianita se eles se casaram com alguém? Eles se calaram, eles não podiam falar nada. E é justamente nisso que Balaão usou, né? Ele viu uma mulher midianita para se prostituir no meio de Israel. Porque Moshe e Elazar, os dois líderes, não tinham condições de peitar aquilo ali, porque se ele dissesse: mas vocês também são casados com mulher midianita, eu vou me casar com ela. E aí? Por isso que é importante tomar cuidado com as transgressões, porque às vezes elas podem se voltar contra a gente. Uma aparente transgressão. Que até então Moshe não sabia, nem Eliezer, que havia algum empecilho, algum impedimento dele se casarem com mulher de Midian. Moshe, quando se casou com uma mulher, ele não sabia nem que ele era israelita. Ele estava no deserto, lá em Midian, fugiu do Egito, ele era egípcio, fugiu do Egito, casou-se com a mulher de Midian. 40 anos depois, o Eterno chamou ele para libertar o povo de Israel. Então ele já era casado com aquela mulher quando não condenou. Você ser condenado por um pecado que você nem sabia que era pecado, meu filho, é complicado. Só quem faz isso é quem? O ser humano. É medíocre. As pessoas medíocres. Só o ser humano que faz isso. Condena você por algo que você nem sabia que era pecado. Então o Eterno não faz isso, né? Ele conta a partir do momento que você chegou ao conhecimento. Por isso que é bom conhecer tudo. Em tese, né? Para aqueles que não querem seguir a verdade, é melhor você parar de ensinar. Yeshua diz: não dê pérola aos povos, nem as coisas santas aos cães. Bater ao povo. Porque se você fica ensinando para alguém e você vê que aquela pessoa está usando aquele conhecimento não para aprender mais, mas tão somente para ficar debatendo e ficar rejeitando, você diz: meu irmão, que o Eterno te abençoe, vamos falar sobre outra coisa, menos sobre a escritura, porque aqui é meu limite. Estou vendo, se um dia você quiser realmente aprender sobre, eu lhe ensino. Agora, para você ficar debatendo, é melhor você não saber, porque naquele dia o juiz virá e não terá
um culpado por inocente, porque você soube e não quis. Diferente. Você aprendeu e não quis praticar. Então é melhor que você não saiba de nada. Por isso que Tiago diz o seguinte, que aqueles que ensinam devem ter muito mais cuidado, porque o juízo será maior sobre eles. Por quê? Você aprendeu para ensinar. Então, o que você aprendeu, você tem que praticar. Foi o que eu estava explicando, que eu disse que o estudo de hoje de manhã, eu comecei a falar um monte de coisa. Quando eu estava prestando atenção no que eu estava falando, o meu ouvido dizendo, para de falar, que está batendo em todos. Foi que nem a boca de Balaão. O Balaão falando um negócio que ele não queria ouvir. Por quê? Eu analisando a mim mesmo na hora que eu estava falando. Eu dizia, rapaz, eu falando e me analisando. Porque tem coisas que a gente precisa, a gente quando fala, a gente precisa ouvir pra gente mesmo. Então, Finéias, ele agiu como um pastor, né, que não teve nenhum receio de tentar salvar suas ovelhas, as ovelhas do povo de Israel. Então, eu coloquei como tema pastor das ovelhas de Israel. Porque Finéias, ele agiu de uma forma justa diante de uma iminência de destruição do povo. Porque morreram 24 mil, como o senhor falou, nessa praga. 24 mil pessoas morreram nessa praga quando as mulheres primeiro de Moab. Vocês aprenderam semana passada. Se lembram, né? O mapa que eu fiz ali. Moab estava longe ou perto do. Era perto de Israel, mas gente. Erro, nota 0. Moab estava do lado do acampamento de Israel. Do lado. Quem estava longe? Midian, estava lá no sul. Saindo de baixo para ir para Moab. Então, como é que Balaão agiu primeiro? Ele pegou as mulheres próximas e encantando os bestão para eles virem até o acampamento dos Moabitas e se prostrar diante dos deuses. E foram esses bestão que foram até o acampamento. Na sua maioria, os cabas velhos. Porque eles já tinham a promessa que não iriam entrar na Terra Prometida. E o cabo, quando está com a idade maior, ele fica mais suscito a menina nova, chamando ele para alguma coisa. Na época não tinha os compromissos que tem hoje, tinha um tal de mandrágora. A raiz forte. Então, os cabas, literalmente, eram chamados por essas meninas e eles iam lá toda bestalhada pensando que a menina estava gostando dele. Na realidade, era um truque para poder distrair e trazer a maldição sobre o povo de Israel. Exato. Então, não era só eles irem até lá para ter relações sexuais. Era para fazer o culto. Era se alimentar diante do altar e se prostrar diante dos seus deuses e ter relações sexuais. É isso que a gente vai ver nessa porção aí. Porção Pinhais. Aqui está o mapa. Deixa eu virar para você aqui. De novo, mapa. Deixa eu pintar aqui a seta aqui. Caneta. Assim. Pronto, aqui está o povo de Israel. Estava aqui, ó. Cadê aqui? Garante. Eu sei, eu vou circular. Pronto. Aqui, ó. Aqui mais ou menos é Jericó, tá? Não, aqui é mais pra cima, Aqui, que aqui já é o mar, a divisão. Jericó é aqui em cima, ó. Mais pra cima, aqui depois de Ai, tá? O povo de Israel tava aqui, ó. Nessa região, tá? Aqui, Jericó. Pronto, tá aqui, ó. Jericó, nem tinha visto, tá vendo? Jericó, tá aqui, ó. O povo de Israel tava aqui. Aqui tava Moab, ó. Tá vendo? Vou apagar tudinho. Esse mouse som, bicho. Apagar tudo. Aí agora vai ficar mais fácil. Moab e Israel, tá vendo? Olha onde tava os midianistas. Lá embaixo, tá vendo? Midianitas. Onde é que tá o.
Ó, agora, ó, aqui, ó. Ó de onde a mulher saiu. Já pra aí. Muito longe. Agora, me vê, o que é que eles tinham a ver com Moab, né? Nada. Ok, vamos falar de novo. Tá aqui, ó. Moab, tá vendo aqui? Ó, o território de Moab, botei esse quadradinho vermelho pra explicar. Israel tava aqui, ó, bem pertinho. Ó. Realmente o povo de Moab tinha medo, né? Mas Midian tem o que a ver com isso? Onde ele tava? E Balaão tava aqui embaixo. E Balaão tava mais ou menos aqui, ó. A cidade no mapa, né? Fica mais em cima. Ele saiu daqui, veio pra cá, ficou tentando amaldiçoar o povo de Israel. Não conseguiu descer pra Midian e de lá bolar um plano pra amaldiçoar Israel. Então, eu escrevi aqui o seguinte, ó. Em Gênesis, ó, Êxodo não, pai. Números. Capítulo 25, versículo 1 ao 9. Não está na porção, mas é os preparativos para a gente entrar na porção. Está na porção anterior ainda. Porção Balaque. 25, primeiro a 9. Sem o contexto, a gente não vai entender o que aconteceu com Pinhais. E essa história começa na porção anterior. É uma das poucas vezes que eu discordo da separação das porções. Porque aqui, o contexto, é impossível você chegar na porção Pinhais, falando sobre Finéias, sem entender por que ele foi honrado pelo Eterno. Só parece que o seu sacerdócio será eterno, tal. Mas por quê? Aí no capítulo 25, versículo 1, a gente vai entender. De Números. Diz assim: Israel deteve-se em Shitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo aos sacrifícios de seus deuses. O povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então ele se prostituiu com as filhas do Moabita, de que forma você sabe, né? Elas são Exato. Mas E até mesmo para eles terem relações com as Moabitas, eles teriam que. Era como se fosse um ritual. Né? é um sacrifício cultural. Como acontecia na época de Atos. Tanto que a primeira designação para os gentios, para eles começarem a adentrar na comunidade de Israel, era o quê? Foi que Tiago disse lá em Atos 15. Que eles deixem as contaminações dos ídolos, que consistiam em quê? Em sacrifícios, se apartar do sangue, com a alimentação, a comida que era oferecida nesses templos e da prostituição. Então, eram 4 fatores que aconteciam nesses templos. Então, a partir disso, a gente consegue entender o que estava acontecendo aqui nesses tempos. Qual o outro detalhe, meus irmãos? No versículo 4, diz o seguinte: Vayomer Adonai El Moshe Kar et Kol Roshei. E disse o Eterno para o Moshe: pegue todo o Roshei, todo o cabeça, todos os chefes. Tome todos os chefes. Por quê? Os chefes validaram aquela situação. Eles permitiram que aquilo acontecesse. Então vai pegar esses chefes dessa rebelião e vai ser pega como chefe, pega esses homens aí. E o texto diz: enforque-os voltado para o sol, diante do Eterno, para que a fúria ardente do Eterno seja desviada de Israel. Só que, observa um detalhe, ele está mandando. Aqui está o templo, deixa eu desenhar para vocês. Norte, sul, leste, oeste. Agora diz que o templo de Israel ele tem que ficar sempre com as portas para o leste, para o sul. Então entraria e pôr do sol. E assim é o movimento do sol. Tá? Vocês sabem disso, não? E faz esse movimento. E todo dia. Ele sai do leste e vai para o oeste. Eu quero saber onde é que é. No meio, né? Tá aqui, ó. O sol, ele vai fazer essa movimentação, inclinação e rotação. O sol, tá? Então, no último ano, ele vai fazer 3 movimentos.
Tá? Vou fazer esse movimento aqui. Ó. Pra cá, terminou, volta para lá. Sabia dessa? Não? Sabe? É um movimento que o Sol faz todo ano. Tem 3 linhas em teste. Aqui é inverno, quando você está aqui, distante do Sol. Tá? Quando você está aqui, aqui é verão. O Sol está perto. Ou tá no meio ou não? Onde ele está no meio, são as estações amenas. Primavera e verão. Primavera e outono. Primavera E outono. e outono. Quando você está longe do Sol, inverno. Quando está perto, verão. O Sol ele faz esse movimento durante o ano. Dependendo da sua posição, você vai pegar. Então vamos supor que aqui é o tabernáculo. As portas do tabernáculo estão voltadas para o leste. O que a Torá manda eles se voltarem de costas, de frente para o Sol? Porque eles vão estar de costas, vamos supor que eles estão aqui, né? Aqui é a flor. Eles estão olhando para o Sol. E eles estão, de consequência, de costas para o tabernáculo. Isso é um sinal de que eles se rebelaram contra a Torá. Eles se viraram de costas para a Torá. Agora, olha o que aparece no texto aqui, no texto em hebraico. Aparece a palavra Torá escrita ao contrário. Sabiam dessa? Não. Tem um sistema de leitura que às vezes você precisa aprender. Deixa eu voltar aqui e colocar certinho. Que é um sistema chamado palavras equidistantes. O que é uma palavra equidistante? Eu vou ensinar vocês agora, tá? Menino, o computador travou. Travou de um jeito, nunca tinha travado esse computador. Essa sequência de palavras equidistantes é o seguinte, funciona da seguinte forma. Vou ensinar para vocês agora aqui na prática. Agora eu voltou. Vou mostrar para vocês aqui. Estão vendo a primeira letra aqui? Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem a segunda letra, tá vendo vermelho? Aí agora mais 7 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí temos a terceira letra dessa palavra. Aí depois de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um texto oculto na Torá. Ele está escondido, no nível sod, né? Um nível oculto. Que palavra é essa aqui? Quem aprendeu hebraico vai saber que é a palavra Torá, mas ela não está escrita na sua forma original, ela está escrita ao contrário. Então, do mesmo jeito que esses homens se voltaram de costas para a Torá está de costas para ele. Entenderam? Coincidência? Como pode ser coincidência um negócio desse? Aí, coincidência, eu fui analisar, tem outro texto nessa porção que tem a palavra Torá na escrita de costa novamente. Adivinha quando é? Quando cita o nome de Corá, de Corá. Aparece de novo, de sequência de letras da Torá escrita ao contrário. Entendeu? Ah, porque está na frente do celular. Ah, entendi. Então veja, quando aparece a sequência de letras equidistantes da Torá, o texto oculto que está aqui dentro do idioma hebraico, é escrita a palavra Torá ao contrário. Justamente quando esses homens se viraram de costas para o templo, para o mexicano. O Eterno está dando esse exemplo. E de novo aparece essa mesma palavra, a palavra Torá, escrita ao contrário, quando cita Corá. Coré, né? Alguns chamam de Coré. É coincidência? Agora, por incrível que pareça, está no estudo que eu fiz hoje à tarde, lá para o Textual Total. Aparece o nome de Yeshua nessa porção. Também em sequências equidistantes. A cada 42 letras aparece no Shin,
o Yud, depois de 42 letras o Shin, depois de 42 letras o Vav, depois de 42 letras o Ain. 42, para quem não sabe, são os 42 estágios da Teshuvah. Os 42 estágios que o povo de Israel passou no deserto, desde a saída do Egito até a chegada da terra de Canaã. E a próxima porção, se eu não me engano, Macei. São os 42 estágios que o povo de Israel passou no deserto. Aí aparece o nome de Yeshua com sequências equidistantes. Em que texto? Quando fala do sucessor de Moisés. Quando começa a falar do sucessor de Moisés, entra essa sequência equidistante com o nome de Yeshua. E é apenas uma vez? Não, são 3 vezes que aparece o nome de Yeshua com sequência equidistante. Nesse mesmo texto. Do capítulo 27, do versículo, se eu não me engano, é 17 até o versículo 23. Dentro desse texto que fala do sucessor de Moisés, aparece 3 vezes o nome de Yeshua com sequência equidistante dentro do texto. Por isso que eu digo assim, vocês têm que estudar. Eu aprendi isso sozinho? Não. Aprendi de outros professores. Eu aprendi isso do professor Marcos Felipe. Ele ensinou uma vez. E isso aí entrou na minha mente. Eu digo, não acredito. Eu vou voltar esse vídeo e vou ver se é verdade. E eu fui conferir. E realmente é. Então não tem como a gente imaginar que isso aqui foi escrito por Moisés somente da cabeça dele. Ele tirou da cabeça dele. E não foi o Criador que mandou ele escrever cada letra da Torá. Porque se uma letra, meu irmão, uma palavra tivesse sido escrita diferente, faltando uma letra ou uma terminologia tivesse sido subtraída, não existia essa sequência equidistante nesses textos específicos. Uma vírgula, uma letrazinha a mais ou a menos, uma terminação de futuro ou de passado, que coloca uma letra a mais ou a menos, essas sequências teriam sido anuladas. É uma confirmação do eterno nome do Messias na Torá, só que é preciso vocês investigar com mais atenção. Um Yehudim verdadeiro, que estuda o texto hebraico, ele vê uma coisa dessa, o nome do sucessor de Moisés, sendo escrito com o nome Yeshua 3 vezes dentro do mesmo texto. É para acreditar ou não é? Tanto que, se você anotar, tem um detalhe. Ainda diz a região em que esse homem vai aparecer. Por quê? As 2 primeiras vezes que aparece, fala uma a cada 43 estágios. 42 e 42. E a outra, 31 letras equidistantes. Somando dá 73. Aí nós temos a letra Gimel, Lamed, Yud, Lamed. Galil ainda diz o local de onde esse Messias vem. Esse Yeshua. Galileia. Ali é Galileia. E aí? A Torá ainda diz de onde ele vem. Ele vem da Galileia. O nome dele é Yeshua. Perdão. Vou ensinar mais a vocês. Está aqui no mapa, não vou desenhar bem. Bela. Engajei. Podia pegar agora. E para nessa trocar aí todas as 3 aí, ninguém sabe o que vai ver. Pode ser. O Eterno deixou à disposição do tabernáculo. Observe, tá? Que eu falei para vocês. Olha a posição do tabernáculo. Cadê o mouse, meu Deus? Esse mouse some, bicho. Tá aqui.
Tá vendo o tabernáculo? Esse um aqui, quem é que ficava nesse acampamento? Tá aqui, ó. Moisés, Arão e família, tá vendo? E eles estão aqui, a leste, ó. Leste, tá vendo? Que eu ensinei a vocês, ó. Tá vendo ali? Olha a porta do tabernáculo. A porta do tabernáculo tá para o leste, ó. Quem tá de frente é a primeira porta do tabernáculo, Judá. É assim que o Eterno disse. Do leste. No leste. Tá vendo? Tabernáculo, leste. Entendeu? Posição, nascer do sol. Porque aqui é onde o sol nasce, né? Exato. De onde vem a mulher midianita? A mulher midianita vem do sul. Vem do sul? O Midian tá no sul, a gente não viu lá? Tá embaixo? Tá lá embaixo, no sul? Aqui, deixa eu voltar pra você ver. Aham. Olha lá, Midian, sul, tá vendo? Leste, oeste, norte, sul. Ela não tá vindo do sul? Tá vindo do sul. Ela tá vindo do sul. Vindo do sul. De onde essa mulher vem? Do sul. Olha a setinha. Olha quem apareceu. Olha, você não perdeu. Olha. O casal. O casal. Em que tribo? Simeão. A tribo de Simeão. Opa, deixa eu voltar aqui. Apertei aqui sem querer. Então, ela vem da tribo de Simeão, tá? Então, o que é que essa mulher fez? Ela veio pra cá, o cabo achou ela bonita, até aí tudo bem. Se ele quisesse tomar como esposa, não tem problema nenhum. Mas o texto diz, a gente vai ver agora, que ele pegou essa mulher. Ele saiu daqui, ó. Saiu da terra. Ele veio andando, passou por todas as tribos de Israel. Ele precisava disso? Ah. Passou por todas as tribos, de toda a comunidade, no meio que o povo tava, os cabas estavam sendo enforcados aqui, ó. Estavam aqui, ó. De frente ao sol e de costa pro tabernáculo, tá? Então eles estavam sendo enfocados Aqui, em frente de Judá. na frente de Judá. E o povo estava chorando em prantos porque os líderes estavam se corrompendo e sendo mortos porque se prostraram diante dos deuses de Moab. Nesse tempo, sabe a miséria de um casal desse aqui? Uma confusão dessa. Passa na frente de todo mundo. Que era um dos príncipes, né? Um dos príncipes. E passa aqui, ó. No meio, na frente de Moshe. Na frente do tabernáculo. Na frente do tabernáculo. E diante desse povo que estava em rebelião. E eles passam, vêm andando e voltam. E entram dentro da sua tenda. Quando eles passaram por aqui, tipo assim, Moshe, tu não pode falar nada. Tu também casou com a midianita. Na mesma hora, saiu Finéas atrás. Sem alívio. Pegou a lança e já foi atrás. Espera aí, menino. Deixa que eu resolva essa bronca. Sabe por quê, meus irmãos? Finéas era filho de quem? Acertou de novo, meu irmão. Sou uma metralhadora giratória de versículo bíblico. O senhor é demais, meu irmão. Finéas era filho de Eleazar, de Elazar. Neto de Arão. Neto de Arão. E a mãe dele? E a mãe dele era Midianita. Então, ele fez isso para desafiar a autoridade de Moshe e Eleazar. E o que aconteceu? Se eles estavam desafiando em vida Moshe e Eleazar, esse homem, quem dirá quando Eleazar morresse e Finéas fosse assumir o sacerdócio? O que é que esse povo iria dizer? Dizer, tu não tem autoridade para ser sacerdote. Porque teu pai foi desafiado, não falou nada, e tu é filho de uma mulher que não é do povo de Israel. Tu não pode ser um sacerdote. Iriam desafiar também a autoridade de Pinhas e Finéas. E se ele não fizesse nada agora, quando Raabe viesse, que Salmo fosse se casar, claro, ninguém ia aceitar. Exato. Então veja como foi assim, crucial essa intervenção de Finéas. Tanto que a porção vai começar com o Eterno jurando que o sacerdócio de Finéas seria eterno. Seria de geração por geração.
A partiria dele é o sumo sacerdote, não dos outros filhos de Eleazar. Porque está confirmando que não vai haver discussão sobre esse tema, por causa da genealogia, porque ele é filho de um midianita. Entendeu o problema? Então falou. Deixa eu voltar aqui. O texto aqui, né? Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se no meio da congregação, tomou a lança na sua mão, e foi, pois, o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo vento. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000 homens. Observe que ele fez isso intencionalmente, ele não fez algo sem querer, ele fez para desafiar. No meio de todo aquele tumulto, ele não quis esperar um tempo, não é porque ele gostou daquela mulher, foi porque ele quis realmente desafiar Moisés e Eleazar, né? Eles não podiam falar nada. Eu faço também. Eles estavam incentivando. Esses 24.000 que morreram eram aqueles que provavelmente estavam olhando para aquilo e dizendo: se ele pode, eu faço também. O Eterno, não. Você só logo isso aí. Uma coisa que você vê, pô. Ele fez isso, não era só o que ele fez. Você fez, eu faço também, meu ponto de vista. Era que eles se diziam que eu sou, que eles dizem hoje, que sou judeu puro. Não pode haver uma mistura. Então ele viu com maldade, já em Moisés e em Arão e em relação. Ele já viu que eles tinham misturado, estavam misturando um pouco, mas o Eterno não tinha mistura. Por isso que o Eterno dizia: lembra que teu pai era meu. Ele nunca lembrou desse. Então ele viu também isso com maldade. Não é à toa que os 24 que morreram possa realmente ter isso com maus olhos e dizer: se eu vou fazer também, se provocar. O ponto principal, meu irmão, é que, tipo assim, hoje, eu não falo o judeu verdadeiramente, mas eu falo porque o povo de Israel, quando é chamado de judeu. É tratado como se todas as tribos de Israel fossem judeus. Não. Judeu é uma das 12 tribos de Israel. Uma das 12 partes. Então, quando fala do povo de Israel no deserto, diz os judeus quando estavam no deserto. Não é os judeus que estavam ali. É os judeus também. Era uma das 12 tribos. Não era todos os judeus. Não foi o povo judeu que atravessou o deserto. O povo judeu foram uma das 12 tribos que atravessaram o deserto. Não. É porque a tribo de Judá ficou pela parte. Hoje, o judaísmo, só então, eu vou pegar o raciocínio, o judaísmo quer associar Israel ao povo judeu. É o contrário. O judeu tem que se associar ao povo de Israel. Então, vou lhe dar um exemplo. O judeu hoje diz que para ser judeu tem que ter o pai judeu e o ventre de uma mãe judia. Se for para essa concepção, nem o povo os judeus de verdade, os que está na Bíblia, são judeus. Ele tem que vir do ventre de uma mãe judia. Exato. Um representante mesmo da tribo de Judá na Torá é Caleb, que não era judeu. Sim. Não era da tribo de Judá, ele foi convertido à tribo de Judá. E eu também que Judá, como é que não era Judá? Então, o próprio Judá, patriarca, ele casou com a mulher de outra nação. Veja como estudar a Torá. Que também não era. Não era judeu. Não era de Israel. Ele não tinha como ser judeu se Judá é patriarca. Ele não se casou com uma mulher israelita. Ele se casou com uma mulher das nações. Ou uma mulher que fosse dentro do seu povo. Não era judeu.
Não, porque é mesmo. Nem existia. Judá estava dentro de Abraão. Então, observe que, pronto, vocês estão Raabe, que gerou o Boaz, que gerou, que se casou com Moabita. Nem o rei Davi tem a descendência pura em poucas gerações. Porque, segundo o judaísmo, tem que ter o vento da mãe judia. E a Moabita era o quê? Se contaminou de novo, né? Se eles dizem que isso é contaminação, se contaminou de novo. Ele veio a prostituta, como era o nome dela? Raabe. Por sua vez, teve os filhos que da sua descendência foi Boaz, não é isso? Isso. E Boaz, por sua vez, casou de novo com uma estrangeira. Outra Moabita. É o seguinte, que fala sobre a lei oral, que são as interpretações que Moisés recebeu no Monte Sinai, não só a Torá escrita, mas a Torá oral, no Monte Sinai. Porém, veja, se Moisés recebeu a interpretação do que fazer acerca dos mandamentos da Torá, ele recebeu a lei escrita e recebeu a interpretação, que é a Torá oral. Por que aqui Moisés não sabia o que fazer com esses homens que estavam se prostituindo? O Eterno teve que dizer, Moisés, pega esses homens e enforca. O Eterno teve que interferir. Já que Moisés já tinha as interpretações. Porque quando aquele homem foi pegar apanhando lenha no Shabat, Moisés não sabia o que fazer. Ele não já recebeu tanto a lei quanto as interpretações? Por que ele não sabia o que fazer? O Eterno teve que dizer, Moisés, enforca. Enforca não, né? Apedreja. Apedreja que isso aí transgrediu o Shabat. Intencionalmente. Ou seja, não existe essa balela, a conversa. Moisés não recebeu interpretação nenhuma. Ele recebeu o Torá. Aos poucos foram criando jurisprudência. O que é jurisprudência? Há um caso entre Suenilton e Anderson. Suenilton jogou uma pedra no pé de manga de Anderson e essa pedra derrubou a manga, mas também quebrou o vidro do carro. Então a sentença foi que Suenilton deve pagar o vidro do carro a Anderson. Se acontecer do irmão Ivan jogar uma pedra no vidro do carro do Aleph, houve uma jurisprudência. Já tem aquele caso, não precisa entrar em muito detalhe. Já pega aquele caso de Suenilton que jogou a pedra no vidro do carro do Aleph e usa a mesma sentença para o vidro do carro do Aleph. Entendeu? A jurisprudência. Agora que Moisés recebeu isso do Monte Sinai e para validar essa jurisprudência tem que botar o nome de Moisés no jogo? Porque os juízes também falham. Nem tudo se aplica ao mesmo caso. Sim, mas por que Moisés não soube assim, julgar esse homem que profanou o Shabat? Porque nunca aconteceu antes. Foi a primeira vez. E a jurisprudência não pode ser usada indiscriminadamente para todo mundo. Porque possa ser que Suenilton jogou a pedra no carro pro carro para tirar a manga, mas o irmão Ivan jogou uma pedra no carro para salvar o filho do Aleph que estava dentro do carro. Então, mas aí também já é para ouvir? Mesmo assim? Não é isso que eu estou dizendo? O juiz que julgar segundo a jurisprudência, ele não vai analisar os fatos, mas vai usar só a jurisprudência. O irmão Ivan jogou uma pedra no vidro do carro do Aleph, ele tem que pagar o vidro. Independente. Só que você jogou a pedra no vidro para tirar a manga. E também não foi o que quis. Mas você assumiu o risco. Mas ele fez isso para salvar uma vida da criança. Ele quebrou querendo para poder salvar. Né? Exato. Você fez sem querer, ele fez querendo, mas você tem que pagar e ele não. Veja para aí que coisa. Ele fez querendo. Tu acha justo ele ter uma criança dentro do carro do Álvaro? Ele saiu para comprar alguma coisa e esqueceu de... Então, mas eu digo, você acha justo que ele pague? Que o irmão Ivan pague por ter quebrado o vidro para salvar a criança? Não, não é isso? Não é justo. Você não correu o risco. O senhor fez o bicho de pagar um filho nosso senhor. Exato. Tá entendendo? O senhor, tipo, Foi tirar uma manga, Você de risco também. por algo banal. Foi algo que ele fez tradicionalmente. Porém, hoje a tradição pega a jurisprudência de algo que aconteceu no passado e quer usar para todas as situações.
Porque alguém transgrediu o Shabat no passado por ter andado tantos metros, agora ninguém pode andar. Uma coisa que aconteceu hoje, Marcos. Tanto Cecília quanto Theo, quando ia comer, estava machucando dentro da frente. Porém, tipo, eu esqueci de ter tirado ontem, né? De começar o Shabat. A gente sabe que não vai fazer algo de coisa de sangue, essas coisas no Shabat, né? Mas meus filhos estão com o dente doendo. Quando vão comer, dói, né? E ela machucou o dente ontem. Mas mordeu meu pé. Se não mordeu, eu puxei. Quando puxou, ali que eu disse descer, E ela metendo a dor e claro. Aí hoje de manhã eu fui e tirei o dedo dos dois. Eu não esperava até o Shabat. Como é que os dois iam comer? principalmente ela. Sim. Se fosse normal, teria que deixar o que eu vou fazer. E como eu joguei, se não tirar o dedo dos dois, vai tomar comigo. Eles têm alguma coisa a ver? Não, é porque ele tirou o dente da criança. E, segundo alguns religiosos, não pode nem fazer isso. Ele chama. Entendeu? Tá entendendo? O que eu estou dizendo é que a jurisprudência é usada hoje para todos, que é a tradição oral, que são as leis que eles atribuem a Moisés. Mas Moisés não recebeu essas leis. Sim. Foram acontecendo determinações que eu concordo que, na maioria das vezes, agilizam muito os julgamentos, mas que não deve ser aplicado numa lei geral para todo mundo, que nem todo mundo vive igual. O Shabat, você não pode restringir a pessoa de andar porque alguma pessoa um dia andou não sei quantos quilômetros, no dia de Shabat foi fazer uma maratona. E agora ninguém pode andar no dia de Shabat. Não, tem que proibir aquele cara que fez maratona. Agora eu posso ir até ali, posso tomar um café, eu posso... Não. Mas segundo a tradição, foram proibindo um monte de coisa por causa dessas legislações, né? Então, olha o que o texto diz em Números, capítulo 25, versículo 10 ao 18. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Então o que é zelo? A palavra zelo aqui é kinear. Kinear é ciúme. Sim. Qual a expressão do Eterno para designar mais ou menos o que o Eterno usa expressões que o ser humano possa entender? O Eterno tem ciúme. Ciúme é bom? É bom ciúme? Quando você está zelo, Né? É um sentimento que desperta emoções. Ali no meio da pessoa e pode trazer um malefício. Um cara ciumento. Um cara que liga daqui a 5 minutos a mulher. E a mulher de 5 minutos para o homem. Aí já é demais. Então, é o ciúme doentio. Liga chamado de vínculo, né? Qual é o zelo que o Eterno tem? É de ver a sua esposa traindo ele com outro homem. Imagine. Não imagine. Deixa eu falar. Vamos para algo mais simples. O cara está andando na rua e vê a mulher dele andando de mão dada com outro cara. Né? Varia o que, bonequinho? Diz aí. Fala a verdade. Né? Não gosta nem de pensar, né? Ele já ficou triste. Eu, particularmente, eu teria uma das 3 ações que são descritas na Torá. Eu viraria as costas e deixaria os dois em paz. Ela seguiria a vida dela como um novo namorado. Fazer o quê? Você não é atacado, né? Eu acho que eu faria isso. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Mas existem pessoas que, ao ver aquela cena, eles vão chegar com voadora nas costas dos dois, com um garrote, será que dá de ser. E o Eterno autoriza ambos, veja. Tanto que você perdoe, até perdoar. Dizer, minha filha, você tá com esse rapaz aí, eu tô aqui, por favor. Nunca deixei nada, me ajuda aí. Eu errei aonde? Perdoar também, se for a gente da segunda lei, se essa mulher e o homem fosse digno de morte, eu poderia até perdoar, só não convivemos. Então, Porque se eu deixar de ver, eu perdoei. são 3 opções. Mano. Primeira, do exemplo de Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um profeta.
E casou. O profeta que levou uma ponta. Várias pontas. Virou um alce. Segundo Tainá, virou um alce. Porém, o profeta já foi instruído pelo Eterno que ele deveria tomar uma mulher que tivesse essa tendência. Veja que coisa impressionante. Para demonstrar a relação dele com Israel, que ele escolheu Israel, mesmo sabendo que Israel tinha esse comportamento errado e queria que Israel entendesse que ele era o provedor de Israel, que Israel deveria mudar seu comportamento. Em meio a isso, a mulher tem outros relacionamentos e o profeta, no final de tudo, faz o quê? Compra ela pelo dobro do preço que ela valia. Porque os seus amantes a venderam como escrava já. Usaram tanto e no final aprisionaram ela como escrava e a venderam por um preço. Ele foi lá e comprou ela pelo dobro do preço. Reconheceu que ela tinha um valor a mais do que os outros davam a ela. Então veja, ele a perdoou e a recomprou por um preço dobrado. Perdão. Primeira condição em ver um adultério, né, da sua esposa. Qual é a segunda? A carta de divórcio, que é o que Yeshua ensinou. Que a carta de divórcio seria dada através de quê? Mediante a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Traição. E qual é a terceira opção? Apedrejamento. Então, existiam 3 opções para a traição segundo a Torá. Mas se perdoar, poderia conviver ou não conviver? Exemplo de Osés, que a gente acabou de dar. De novo, de velho. De volta, no caso E a terceira opção, apedrejamento. Torcer que o cara não esteja numa fúria. Você não quer ver, mas naquela época teria que dar a carta do divórcio. Exato. Não, eu me perdoo. Eu não quero mais ver assim, mas teria que dar a carta do divórcio. Também não podia mais voltar, né? Não poderia mais. Depois que der a carta do divórcio, não. Exato. Então, não é ela fala dando conta nenhuma. Não se dá a partir do reconhecimento do erro da mulher, né? Que ela reconheceu que está errado. Agora se ela disse assim, não, eu quero viver contigo, não vou pagar de novo. Se ele menstruasse, foi assim, né? Não é uma coisa que vai fazer conta. Então, Aqui, bora. vamos para o pico do logo. Ou então, Mas só a mulher ou como também? não. Não, eu tô dizendo assim, se estava em adultério Com ela. o pecado era dos dois. Não, quem foi pego ali, o que a gente chama do urso, né? O urso. Sim. Que estava lá, morre os dois. Agora, essa Torá era um relacionamento da parte do homem para com a mulher. A sociedade, na época, o homem poderia ter várias esposas. Entendeu? E não também adultério. O adultério é ele. Só que diria que não podia botar a mesma mulher, ou 2 mulheres dentro da mesma casa. Então o cara teria que comprar 2 casas. Se tivesse 3 esposas, 3 casas. O que você desse, tinha que dar para a outra. Se você passasse 2 horas de atenção com uma, tinha que dar 2 horas de atenção para a outra. Papel higiênico. Tem mais 100 mesmo. Vai rodando papel higiênico, vai rodando. Poderia ter várias mulheres, mas você pega. Eu fico imaginando assim nas escrituras, que para deu certo. Eu fico imaginando um Jacó. 4 moleques, 2 cabeças, dá Mais, que deu certo. Mas também. 2 cabeças. Hoje ficava essa perda demais para mim. Já qual foi o dele? Uma só, o cara Vamos lá. Eis que te dou a minha aliança de paz. Versículo 13. E ele e sua descendência depois dele terá aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Elohim, e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Ou seja, ele era um príncipe, né? Uma pessoa que tinha reputação. Ele era um dos líderes de Simeão. E fora o cabeça que morreu, né?
Fora o cabeça já tinha Então, morrido. a cabeça dele, o pai dele também morreu. Deve ter morrido. E o nome da mulher midianita era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Era uma princesa também de Midian. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos e com o que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Peor. Ou seja, aqui está mostrando que o Eterno vai mandar se vingar de quem? De Moab, está perto lá embaixo dos midianitas. E quem vai ser enviado para se vingar é justamente Pinhas Finéias. O sacerdote vai à frente da legião de Israel para poder continuar com aquele furor que ele dá. Poderia viver muito bem no lado dele lá. Exato. O tipo de inferno para usar o Sempre assim, mesmo. O Satanás, ele no meio de chance para poder tirar o juízo do servo de Deus. Ele sai de Nárnia, papel de barro. Então, Moisés, depois ele recebe, no capítulo 27, agora, versículo 12, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Versículo 13. E tendo visto então, serás recolhido ao teu povo, assim como fosse recolhido teu irmão Arão. Porque no deserto de Sim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Sim. Agora, como foi essa questão de o Eterno ser santificado diante dos olhos da congregação e Moisés não o santificou? Vocês se lembram do que aconteceu? É porque ele falou em Arão, o monte de Arão e ele fazer, porque ele mandava falar com a pedra. E eles fizeram o quê? Moisés, quando vê com a mãe dele que a irmã tinha morrido e o pessoal começaram a pressioná-lo, ele disse: vou bater na pá para não abrir, mesmo com a intenção de não bater, De não abrir e jorrar água. Ele não tem água. não ter água, Queria segurar a bênção do Eterno. segurar a besta. Não tem, né? Eu vou bater, quando ele bater a segunda vez, a água jorrou, porque o Eterno não fala com a sua palavra. Meu irmão, o senhor é um dos melhores discípulos da casa de Israel. Isso tá demais. Ou seja, então ele não queria que saísse a água. Não, O Eterno não foi santificado diante do povo. Por quê? Veja bem, eu faço mal a Suenilton. Eu falo mal de Suenilton. Eu reclamo de Suenilton. Eu xingo o Suenilton. Aí eu tô precisando de Suenilton para me dar água. Não vai me dar água, meu irmão, fala a verdade. Pô, Você entender. eu sei, mas ali naquela época. E vou dar dinheiro. Dinheiro, vamos dar. Não, dá não. Dinheiro depende. Olha, Depende. tu acha que vale mais um maço de dinheiro ou um gole d'água no deserto? Um gole d'água, né? Então, era dinheiro da época. Tudo bem. O pessoal, tua irmã morreu, um exemplo. Deus o livre, que não aconteça. Tu tá lá chorando. Aí eu venho e começo a te amaldiçoar. Naquela mesma hora que tua irmã acabou de morrer. Rapaz, Tu já tá em pé da vida. Triste, chorando. E eu venho te amaldiçoar naquele momento. Dizer que tu é um maldito, que tu trouxe o povo para morrer ali, que era melhor ter voltado pro Egito e não sei o que lá, isso, aquilo, outro. E diz que tá sem água para beber. Tu vai, naquela hora, naquele momento de angústia, tu vai dar água pro povo, vai dizer: povo miserável, bicho, não respeita nem meu luto. Ora, porque naquele momento o povo não estava merecendo, né? Então, foi o pensamento de Moisés, é o meu pensamento, é o seu, é o de todo mundo. Porém, o Eterno, ele é santificado em que situações? O que é santificado? A palavra santo é o quê? Separado. Separado. Ele é diferente dos pensamentos da gente. O Eterno abençoa o justo e o... só para e também o povo era acostumado ao cajado, né? Mesmo sem merecer, o Eterno abençoa, às vezes. Porque ele faz descer a chuva sobre os justos e os ímpios. Então, é sobre isso que Moshe reteve aquela bênção, porque ele esperava o quê?
Como o povo estava amaldiçoando a ele e não estava respeitando o seu luto, ele achava que o Eterno não iria liberar água e ia trazer até uma praga sobre eles, por ele ser tão ímpio. Tanto que quando ele vai reclamar, ele reclama que o povo era um de dura serviço, era um povo, literalmente, era um povo miserável. Então, ele pega e diz, é para eu falar com a água. Peraí, vocês lembram que da outra vez tinha acontecido antes isso? E o Eterno mandou ele fazer o quê? Bater na rocha. Vocês lembram que é batendo na rocha e sai água? Vê agora se vocês merecem. Vou bater aqui, ó. Tá vendo? Vocês são isso, minha irmã morreu, isso, aquilo. Né? Tá vendo? Não sai água não. Quando ele bateu, fala. Iria reter a bênção do Eterno. O Eterno foi lá e... Porque seria muito insensato imaginar que Moisés não entrou porque ele bateu na rocha. Foi tão simples. Porque ele estava retendo aquilo ali. E aos olhos humanos, eu faria o mesmo. Eu não condeno Moshe. O Eterno sim, porque ele sabe que aquela ação não está certa. Mas eu estou dizendo que eu não faria diferente dele. Eu digo assim, que eu faria, mas porque na verdade eu não passei a pressão tanto psicológica como Moisés passou com aquele povo. Só Moisés. Meu irmão, não é pra não, mas hoje a gente faz a mesma coisa, Muito bem. a gente faz a mesma coisa por muito menos. Só que você não está pensando no exemplo. Lugar de Moisés. Misericórdia. Então, né? Eu dizia, não, senhor, não tem água não, mande descer bola de fogo do céu, ligeiro. Igual o senhor fez com o Sodoma e Gomorra, por favor. Sim, se você quer consumir todo mundo e fazer na casa bola. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação. Olha o pensamento de Moisés. Moisés não está pensando que ele vai morrer, que ele não vai para a terra prometida, não está pensando em nada. Quem aí, sabendo, tu vai saber que tu vai morrer amanhã, né? Tu vai pensar num povo que acabou de te amaldiçoar. Tu vai pensar num povo que está reclamando de tudo direto no caminho, só enchendo a tua cabeça. Ninguém quer saber, não. Tu vai querer saber quem é que vai estar à frente do povo. Quer dizer, vamos morrer amanhã, pronto, esse povo também que morra junto. Quero lá saber. Moisés estava preocupado em quem iria substituir a ele. Porque a promessa de Deus é mais importante do que o seu próprio nome. Por isso que Moisés era um líder de verdade. Pastor do povo. Aí ele diz: que saia diante deles e que entre diante deles. E que os faça sair e os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele está preocupado que o povo não se disperse. Porque Moisés, meus irmãos, a gente vai ver já já, segundo a tradição, Moisés, quando foi que Moisés viu o Eterno? A sarça ardendo. Tem um texto muito interessante que eu achei no Midrash, que eu acho muito bonita essa história. Por isso que eu digo, tem alguns textos da tradição que eu acho que valem a pena para a gente poder acrescentar ao nosso conhecimento. E eu uso muito o Midrash. Midrash são histórias que, em tese, complementam uma história que foi contada por alto. Porque simplesmente o texto lá da Torá fala que Moisés, quando estava no deserto do Sinai, apareceu o Senhor para ele. Em que condições? O Midrash diz: Moisés caminhava pastoreando as ovelhas de seu sogro, quando uma delas se perdeu. E quando ele foi procurá-la, então o Eterno apareceu para ele. Por quê? Deus pensou: se esse homem se preocupa com uma pequena ovelha que se perdeu em meio a um deserto, como ele não se preocupará em pastorear o meu povo quando os levar para o deserto? Veja que pensamento interessante, né? Então são histórias que complementam ao pensamento bíblico. Tanto que a gente vai observar Yeshua fazendo o quê? Contando um Midrash, que é uma parábola. Mishalim, em hebraico, tem a mesma intuição do Midrash, que é uma história sobre o texto.
Yeshua vai contar uma parábola de um pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Sim. Veja se não se casa com esses midrash que já ocorriam na época de Yeshua. Já existiam essas histórias correlatas na época de Yeshua. Entendeu? Yeshua vai contar uma parábola que é parecida com essa história de Moshe. Que existiam 99 ovelhas, uma se perdeu e ele foi buscar. Que o Eterno se agrada disso. De alguém, de um pastor que vai atrás da ovelha perdida. Porque existiam pastores também que quando a ovelha se perdia, ele deixava de mão. Ele não ia atrás. Entenderam? No livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 9 ao 16, diz assim: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, ou seja, vou retirar as minhas ovelhas. E eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. A livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhes servirão mais de pasto. O que é isso que o Deus está falando aqui para o profeta? Que existiam pastores que estavam tomando conta das suas ovelhas. E ele está dizendo que esses pastores vão perder essas ovelhas que Deus colocou na sua mão, porque eles estão se alimentando dessas ovelhas e não levando elas ao pasto. Já. Estou finalizando. Quem já vai de uma vez só? Caramba, se ele perder a ovelha, beleza. Mas não vai ter hora de comer ela, né? Pra matar. Não é isso não, né? Tu quer ser o assassino das ovelhas de Deus, né? E vem de tudo, poxa, assassino. As ovelhas, meu filho, é para tirar a lã. Para tu comer a carneiro. A ovelhinha era para você tosquear e tirar a lã e fazer roupa. Não é para você comer ela. Entendeu, meu filho? Aí você não pode comer as ovelhas de Deus. Quem come as ovelhas são os pastorrinhos, que não se via para nada, entendeu? O lobo, né? Chacal. Ok? Existem várias espécies de caprinhos, por assim dizer. De alimentação é o carneiro e o bode. Entendeu? A ovelha era para tirar a lã e fazer roupa. Mas não se podia comer. Isso também, né? Quando a ovelha não servia para nada, ficava dando muito trabalho. Não. E isso mesmo. Ah, velho, ele tá dando tudo. Aí não tem igual. Joga no fogo. Então, Mata e bota. o versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Veja como faz sentido essa história que Moshe perdeu uma das ovelhas, foi buscar e de repente apareceu o Eterno naquele momento que ele estava buscando aquela ovelha. Porque o Eterno aqui usa um exemplo desse de profeta. Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares onde se andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão no bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. O que quer dizer a palavra pastor? Pastor é aquele que conduz ao pasto. Não é aquele que pega a comida e bota na boca da ovelha. O pastor vai dizer, pegar as suas ovelhinhas e soltar ela num local onde tem alimentação. Agora, quem tem que comer? E Não é que vai comer, né? Exato. Agora, se a ovelha fecha a boca e não quer comer, tá lá num campo verdinho, maravilhoso, tudo maravilhoso ali, cheio de capim para comer, e ela não come. Quem é que vai se prejudicar? Pastor. A ovelha. Não, pastor. Nota zero. Não pode elogiar muito antes de acabar o jogo, tá vendo?
O pastor assim, porque ele não é responsável. Não, mas porque vai morrer a ovelha. Ele não tá nem ligado, ele não é dono da ovelha. Porque se historiar e ela não quiser comer, ela vai ficar com fome, vai ficando magra e ela vai morrer. Exato. Quem tem que se alimentar é a ovelha. A função dele é levar o pasto. Agora, se o pastor quer ver eles prejudicar, é se todas as ovelhas morrerem. Ele não levar elas ao pasto, se tiver com preguiça, uma se perder, ele não for buscar. Aí ele não está fazendo o trabalho dele. Mas o nome do pastor em si é conduzir ao pasto, aquele que conduz ao pasto. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Porque a gorda e a forte serão destruídas. Porque é aquelas que geralmente escorneiam seus irmãos. Ela está comendo mais do que os outros, está ficando gorda, forte, e se acha abastada, não precisa de Deus. É aquela que diz, não, eu já estou bem, não preciso de pastor. É você independente. Não levem para o lado físico que o gordinho vai ser destruído, não. Todos nós temos o direito também, né, meu irmão? Papai do céu é bom. Se tiver ali, com a malha desse aí. Exato. Moshe e Yeshua. Então, Deuteronômio 18, versículo 18 e 19 diz: Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ou seja, Moisés está dizendo que virá um profeta semelhante a ele, parecido com Moisés. O que é que Moisés ensinou? A Torá, a lei de Deus. Olha o que Yeshua diz em João capítulo 14, versículo 23 e 24. E Yeshua respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, Yeshua não está cumprindo exatamente o que Moisés disse aqui em Deuteronômio. Quase 1.500 anos depois. Yeshua está dizendo, olha, as palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são a palavra de Deus. Moisés disse a mesma coisa. Vocês estão falando contra mim, mas quem sou eu? Eu sou apenas um portador da palavra de Deus. Deus fala comigo e eu falo para vocês. Então as palavras que eu estou dizendo para vocês não são minhas. Moisés disse isso para o povo. E Yeshua está dizendo, as palavras que eu estou dizendo não são minhas. É do Eterno. Exato. Então, existe um texto lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio à sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e não se consumia. Aí o Midrash diz, né? Segundo a tradição, enquanto Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro no deserto, um dos cordeirinhos fugiu. Moisés correu atrás do animal, até que ele parou em um local escondido onde havia uma poça de água, e começou a beber. E Moisés pensou, eu não sabia que você tinha fugido porque estava com sede. Você deve estar muito cansado. Então o Eterno falou, se você tem tanta compaixão para guiar o rebanho de um ser humano de carne e osso, pela sua vida, você guardará o meu rebanho, o povo de Israel. Então, se você tem tanta compaixão, então você pode guiar, literalmente, o povo de Israel. Então, para a gente finalizar, o último slide diz assim, o pastor que cuida e alimenta suas ovelhas. Olha o que Yeshua ensina em Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao 37. E os apóstolos ajuntaram-se a Yeshua e contaram-lhe tudo, tanto quanto tinham feito e o que tinham ensinado. Então, que momento é esse? Os apóstolos foram enviados por Yeshua
para vários locais, e Yeshua disse o que para eles? Ide, não pararem no caminho, não se detenham em conversas no meio da estrada, ide primeiro antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eles estão voltando e começam a contar tudo para Yeshua que estava acontecendo. Yeshua estava no barco, lá no mar da Galileia, e ajuntou sua multidão, porque estava passando muita gente ali. Ó. Aí o que é que Yeshua disse? E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então eles estavam contando ali aquela história todinha e não tinham tempo para comer. Aí Yeshua disse: olha, está passando muita gente, o pessoal para, pergunta uma coisa, fala outra. Vamos pegar os barquinhos, vamos para o outro lado ali, ó, está deserto ali. Vamos embora daqui. Já a gente come e começa. Vocês continuam contando o que aconteceu. Aí, versículo 34 agora. Yeshua saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Aí é o mesmo texto que está lá na Torá. Que Moisés, quando viu que ia morrer, né? Que estava prestes a morrer, ele disse: olha, quem vai me suceder aqui, Senhor? Porque eu vejo que quando eu morrer, o povo pode se dispersar como uma ovelha que não tem um pastor. Olha o que Yeshua diz. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele começou a disponibilizar para ele o pasto para eles se alimentarem. Como o dia se fosse já muito adiantado, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares das aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Qual é a função do pastor? É dar o que? Levar ao pasto, é dar o que comer. O que é que os discípulos de Yeshua, que acabaram de ir até as ovelhas perdidas da casa de Israel, fizeram? O pastor, ele não pode só, preste atenção, ir buscar a ovelha perdida, que era o que os discípulos aprenderam. Eles têm que cuidar daquelas do redil para que elas não se dispersem. Primeiro as de casa, depois vai lá fora dos campos. E o que ele estava fazendo com o exemplo que a gente está vendo aqui? Eles estão querendo que as ovelhas que já estão no redil se dispersem para ir comprar comida. Veja que coisa. Se a gente estudar o texto mais profundamente, a gente vai entendendo esse conceito de pastorear. Que as ovelhas que já estavam no redil, ele está dizendo, o que é que os discípulos disseram? Despede-os, dispersa-os, para que eles comprem comida. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe-vos vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer. Ou seja, tem uma fortuna a gente aqui para dar de comer esse povo. Sim. Aí Yeshua vai lá e multiplica os pães e ainda sobram 12 cestos cheios de pães e de peixe. E a palavra do Eterno, ele nunca vai deixar faltar para aquele que tem o intento de ajudar as ovelhas perdidas e aquele que reúne as ovelhas da sua casa. Por isso que você vê muitas vezes um servo de Deus que multiplica demais as coisas dele e você não sabe de onde aquele cara consegue fazer aquela obra. Bom, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que coloquem em prática. Ok? Algum comentário, alguma crítica, alguma reclamação? Não? Amém. Vou encerrar aqui a gravação. Eu estava lembrando do ano passado. Do ano passado? O meu sinal que você deu. Sim, sim. Só não foi igual, mas semelhante. É porque sempre tem uma coisa mais nova. Sim. Esse aqui eu fui do zero, esse estudo. Eu tinha já do ano passado, nem abri para não ver. E você pegar já o que foi repetitivo, muitas vezes as pessoas não entenderam, não compreenderam. Aí quando se repete, aí tem uma explicação melhor, aí você. E às vezes a gente não presta atenção. Né? Passar anos e anos feito o assunto que você já tinha comentado com o Eduardo. Aí quando o Eduardo comentou, eu disse: rapaz, eu estou vendo agora desse ponto de vista.
Só que você até disse que já tinha ensinado isso aqui. Sim. Ah, você tá vendo? Apoio, eu prestei muita atenção, não prestei não. Shalom, shalom mesmo. Shabbat shalom.